Louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? Eu estou muito animado com esse frio. Será que os irmãos gostam de frio? Amém, glória a Deus. Eu estou muito feliz. Antes eu vou passar alguns recados aqui para os irmãos a respeito da nossa agenda para esse primeiro trimestre, ok? Primeiro recado a respeito das reuniões das células que vão retomar nessa sexta-feira. Sexta-feira agora, então, aliás, a célula da Eliane é na quinta, mas as demais células na sexta, nesta semana, retornam a funcionar. Então, se você faz parte de uma célula, procure saber com o seu líder quem é que está escalado para fazer o lanche e as suas devidas funções. Nós temos também uma escala de irmãos que cada célula tem o seu fim de semana que organiza aqui o prédio. O prédio está limpinho, irmãos? Amém? Glória a Deus pela vida desses irmãos que têm um encargo pela noiva de Cristo, de vir aqui limpar, pegar um vacuum, passar uma vassoura, limpar os banheiros, para que a igreja, quando estiver aqui, possa se sentir confortável. Nós não somos templistas, nós não acreditamos que esse prédio aqui é a casa de Deus, mas nós acreditamos que nesse prédio aqui a igreja do Senhor se reúne. E glória a Deus por aqueles que têm zelo. Então o zelo que você tem não é por esse prédio, mas o zelo é pela vida dos seus irmãos, que vão vir aqui cultuar a Deus e vão ter um lugar limpo, que vão ter um banheiro limpo, que vão poder usufruir desse espaço aqui de uma forma confortável. Então, cada semana nós temos uma escala nas células, né? Cada célula é responsável pela limpeza. E eu gostaria de reforçar os irmãos que você ajude o seu líder, faça parte disso, porque é uma tremenda forma de servir. Eu sei que nós, às vezes, não damos valor para algumas coisas que não aparecem aqui no culto, mas não aparecem justamente porque alguém fez. Imagina se tivesse sujo, com certeza você ia perceber isso. Então, é uma forma onde o Senhor tem nos dado a oportunidade de servir a Ele também dessa maneira, né? Eu costumo dizer com os irmãos que não são todos que têm desprendimento ou vontade para vir aqui pregar uma mensagem. Aliás, eu gostaria muito que todos fizessem isso. Mas alguns outros também não têm o mesmo talento de tocar um instrumento. Mas às vezes passar uma vassoura, o irmão consegue servir. Veja, para Deus não há diferença. Talvez para nós haja diferença, mas para Deus não. Então, uma forma de você servir ao corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, sexta-feira, se informe com o seu líder, já nós estamos de volta com a atividade das células. Amém? E eu gostaria de encorajar você a fazer parte de uma célula, ou se você está já com um grupo, mas não está frequentando, eu queria encorajar você a fazer parte da célula, porque nós acreditamos que cada crente é um sacerdote, cada crente tem uma unção sacerdotal sobre a sua vida. E muitas vezes nós vemos para um culto desse, você tem a oportunidade de adorar o Senhor, mas depois disso, quando eu estou ministrando uma palavra aqui, você não tem muita oportunidade a não ser dar glória a Deus, como a irmã Lina faz. Glória a Deus, irmã. Mas na célula é o momento de você poder liberar a palavra, de você falar. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, mas é interessante também que tem uma passagem na Bíblia que diz assim também: crie, por isso... Ninguém conhece essa passagem, irmãos? Crie, por isso falei. Sabe, falar é uma das manifestações de quando nós cremos nas coisas. Por isso, nós entendemos que nós somos chamados como ministros, como sacerdotes, para que você também fale. Amém, irmãos? Nós não cremos naquela visão clerical, onde apenas um grupo de louvor, ou é apenas o pregador aqui, que faz a mediação entre Deus. Nós cremos que todos nós temos o chamado sacerdotal. Então você tem a oportunidade na sua célula de ministrar aos seus irmãos, ministrar como corpo de Cristo. Aliás, você tem a oportunidade de chamar pessoas para poderem ser evangelizadas, e lá você vai exercitar o seu sacerdócio. Você sabe, a igreja que você encontra lá no livro de Atos, na sua Bíblia, nós entendemos que é o modelo ideal de uma igreja. A igreja que Jesus Cristo deixou e estabeleceu.
E, na verdade, aquela igreja de Atos em nada se parecia com o que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe, a igreja de Atos, ela se parece com essa igreja que se reúne nas casas. Porque a igreja de Atos se reunia nas casas dos irmãos. Eles não tinham templo. Aliás, tinham os templos dos judeus. Mas a Bíblia fala que eles se reuniam todos os dias de casa em casa e partiam o pão. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eu sei que parece muito distante da nossa realidade. Mas talvez não seja todos os dias, mas pelo menos um dia por semana você deveria partir o pão com o seu irmão numa casa. Você devia se reunir com seus irmãos, compartilhar com ele, orar junto com ele e juntos buscarem a presença do Senhor, independente de ter um grupo de louvor, independente de ter um pastor, não importa. Essa é a verdadeira igreja, a igreja acontecendo lá na sua casa. Sabe, e presença de Deus vai ser manifesta nesse lugar. Amém, irmãos? Então, a partir dessa sexta 13, para quem é místico, não tem místico aqui, né, irmãos? Então, sexta 13 começam as nossas celas, ok? Um outro recado que eu queria dar é o nosso, ok, deixa eu fazer uma explicação. As terças-feiras nós escolhemos como terças de ensino. Jefinho, você podia apagar essas luzes, que eu acho que fica mais forte o telão. Ali do lado do... Isso, obrigado, meu querido, Deus abençoe. As terças-feiras nós temos escolhido como as terças de ensino, e eu tenho trazido aqui ministrações do pastor Aloísio, que tem abençoado muito as nossas vidas, mas já tem um tempo que eu tenho me sentido incomodado de trazer um curso de casais aqui para a nossa igreja. Então, nesse primeiro trimestre, nós vamos fazer diferente. Ao invés de ter as terças de ensino regulares com as matérias que a gente estava tendo, nós vamos trazer o curso de casais, que também é ministrado pelo pastor Aloísio. Eu tenho esse curso em vídeo, são 12 temas que ele aborda. Minha sogra chega em fevereiro, vai trazer as apostilas desse curso para os casais que forem participar. Só que eu vou fazer diferente, eu não quero fazer aqui no prédio da igreja, porque... Sabe, o prédio às vezes é algo impessoal e a gente quer ter uma comunhão, quer ter um compartilhamento, um tempo entre casais. Então nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer em algumas casas de alguns irmãos que vão se dispor. Só que para que isso aconteça, você sabe, as nossas casas não cabem tantas pessoas. Então nós vamos formar turmas. Então eu imagino que o ideal seriam de 3, no máximo 4 casais por casa, por turma. Então, eu vou no final pedir para que você que se interesse pelo curso de casais, deixe o seu nome ali no fundo e nós vamos mais ou menos avaliar quantas pessoas estão interessadas e montar as turmas. Então, um grupo de 3 casais vai ficar na casa do fulano, o outro grupo de 3 casais vai ficar na casa do ciclano, um outro grupo em outra casa, tá? E os horários, e aí como nós vamos ter várias turmas, nós vamos poder também flexibilizar isso. Então vai ter uma turma que vai ser durante a semana, no mesmo horário da nossa terça de ensino, das 7h30 às 9 da noite. Isso durante a semana, provavelmente na terça também. Vai ter outro grupo que, se preferir, podemos fazer no sábado também, no sábado à tarde. Se um outro grupo preferir, tem outro pastor aqui nos Estados Unidos fazendo no domingo depois do almoço. Aliás, eles vão para a casa desse anfitrião, almoçam lá, tem uma escala de almoço, cada vez um casal leva, já almoça e já faz o curso lá. Então, nós vamos poder ser bem flexíveis quanto a isso. E nós vamos interromper, então, a terça de ensino, sabe? Eu tenho uma preocupação de não sobrecarregar também a agenda dos irmãos. Nós não somos uma igreja numerosa ainda, então não adianta a gente querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, nós vamos estar ministrando esse curso de casais para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, no final, eu vou lembrar você de deixar o nome lá no fundo e fazer a sua opção também. Se você prefere dia de semana, se você prefere fim de semana, você faz a sua inscrição. E aí nós vamos juntos na casa de um irmão, sentar num sofá confortável, quentinho, tomar talvez um chocolate quente, assistir esses vídeos e no final ter um tempo de ministrar ali e conversar entre nós mesmos, compartilhar aquilo que foi ministrado. Amém, irmãos? Glória a Deus. 2017, o ano do favor de Deus. Aleluia.
queria falar para você, eu sei que hoje já passou uma semana do ano novo, mas eu queria falar de algumas resoluções para um ano novo, para um novo ano. Queria sugerir para você, é claro que essas resoluções estão todas relacionadas à igreja do Senhor, porque as resoluções que são seculares do seu trabalho, da sua vida, provavelmente você já tomou. Eu vim aqui falar das coisas de Deus para você. Então eu gostaria de falar de cinco resoluções, 5 aspectos. Eu gostaria de sugerir a você tomar 5 decisões para que você passe um ano de 2017 debaixo do favor de Deus. Amém, queridos? A primeira delas é viver debaixo do propósito de Deus. João 4:34 diz assim, Jesus fala que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando que aquilo que dá prazer, aquilo que alimenta, aquilo que sustenta ele é fazer a obra do Senhor. E Jesus é o nosso referencial, Jesus é o nosso exemplo. Então eu gostaria de a primeira resolução de sugerir a você para que você tomasse nesse ano de 2017, viver debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Amém? Nós precisamos considerar, irmãos, que o Senhor Deus tem um propósito para cada um de nós. Uma vez que você se converteu, você precisa agora entender que todos aqueles planos que você tinham feitos para a sua vida, agora precisam se render aos planos maiores que Deus escolheu para a sua vida. Sabe, se você um dia escolheu Jesus como Senhor e Salvador sobre a sua vida, você precisa entender que agora você não tem apenas um Salvador, mas você tem um Senhor. Sabe, interessante, um amigo meu falava, olha, escravo não escolhe a hora de acordar. Escravo não escolhe a hora de trabalhar. Escravo não escolhe a hora de dormir. Veja, Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós somos comprados. Se você entendeu verdadeiramente o que isso significa, que você foi comprado, você precisa entender que aquele que te comprou, você tem que servir aos interesses dele agora. Sei que é muito difícil quando você compara com algum tipo de evangelho que às vezes tem sido pregado, onde mais parece que nós é quem compramos Jesus. E agora Jesus é obrigado a satisfazer as nossas expectativas. Mas nós fomos comprados. Nós temos um Senhor. Nós temos agora um dono. E Ele é alguém que deixou muito claro na sua palavra o que nós devemos fazer. Sabe, um dos sinais de quando nós crescemos e chegamos à maturidade é quando nós entendemos que o mundo não gira mais ao nosso redor, mas sim existem outras coisas envolvidas. E uma das características do novo convertido talvez é que ele acha que Deus existe só para ele. Mas um sinal de maturidade espiritual é quando você entende que você existe para Deus. Eu era acostumado a ouvir falar, olha, Deus tem um propósito na sua vida, ó, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, mas isso não é verdade. A verdade é que a sua vida tem um propósito no projeto de Deus. É diferente. Sabe, o projeto não é nosso, o projeto é do Senhor. E a Bíblia fala que aquele que te conheceu antes da fundação do mundo, aquele que sonhou com a sua vida, que planejou e que criou você com todas essas suas características que são únicas do mundo inteiro, criou você especificamente para um projeto. Então o projeto não é seu, o projeto é de Deus, você foi criado para esse projeto, você é uma peça dentro desse quebra-cabeça que só serve você naquele lugar. Deus não tem um projeto para você, Deus tem você para um projeto. O projeto é maior, o projeto é a igreja. A igreja é o maior projeto de todo o universo, irmãos. Sabe, Deus criou você para um propósito. Aquele que antes vos conheceu, também vos predestinou. Sabe, Deus escolheu um caminho para você. Viver ignorando esse caminho é um suicídio espiritual, irmãos.
Sabe por que nós temos crentes com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas crises? Porque estão fora do propósito de Deus. Estão tentando viver a sua vida ignorando que existe uma realidade espiritual, que existe um propósito para a sua vida. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo o seguinte, definindo o que era sucesso e o que era fracasso. Ele falou, sucesso é você estar no centro da vontade de Deus. Fracasso, você pode ter tudo o que você quiser, mas se você estiver fora daquilo que Deus quer para você, isso é fracasso. Eu sei que nós somos acostumados a entender sucesso e fracasso de acordo com os nossos bens e conta bancária, não é? Nós temos muito patrimônio, somos ricos, temos um bom trabalho, talvez você possa ter uma família abençoada, vivendo em harmonia, ter tudo isso, mas se você não estiver dentro do propósito de Deus, fracasso. Isso é fracasso, porque você foi criado para um propósito maior, e estar fora desse propósito é fracasso. Decida então, nesse ano de 2016, a entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu vou dar algumas dicas para você. Se você está inserido nesta comunidade, nesse contexto, nessa igreja local, então o projeto de Deus pela sua vida passa por aqui. É interessante que o apóstolo Paulo fala que um dia todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, para que nós sejamos julgados por tudo aquilo que nós fizemos, por bem ou por mal, por meio do corpo de Cristo. Sabe, Deus nem avalia o que você faz fora da igreja, mas só através da sua igreja, porque o propósito de Deus passa pela igreja. Aliás, é através da igreja, através de Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, e a igreja hoje é o corpo de Cristo. Sabe, eu sei que tem pessoas que têm tentado viver a sua religiosidade fora da igreja, mas isso é impossível. Porque Deus estabeleceu o caminho é através da igreja do Senhor. Ah, mas é um povo problemático, é muito problema. Não importa, é nessa forma. Aliás, isso é um primeiro teste para você. O teste dos relacionamentos. Aliás, um dia desse, eu não lembro quem, ainda bem que eu não lembro, porque eu não vou citar nomes também, estava falando que ia procurar tal igreja, porque lá não tinha problema, lá não isso, lá não aquilo. E eu só pensei comigo, então não vai lá estragar eles. Não vai lá atrapalhar. Sabe, mas a igreja é um microsistema tão perfeito, irmãos, onde o defeito do irmão é a sua prova, onde o problema que é criado é a sua oportunidade de responder corretamente. E aí há um outro detalhe, da mesma forma que Deus trabalha no coletivo, Deus trabalha no seu individual também. Deus está trabalhando o nosso caráter, irmãos. Nessa passagem que eu falei que Deus nos escolheu para que nós pudéssemos, aquele que antes nos conheceu, o predestinou para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo. Deixa eu falar, há um investimento do Espírito Santo na sua vida para a transformação do seu caráter. Nós somos chamados para expressar a Cristo. Deus está investindo, Deus está olhando para a sua vida, desejando que você seja transformado. Só tem um problema, irmãos. Transformação dói. E às vezes quando dói, quando aperta o calo, o irmão sai da igreja e vai para outro lugar. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, não desiste da vida dele. Ele arruma problema lá também. Porque Deus não desiste de você. Sabe, Deus manda as circunstâncias para que você possa vencer e crescer e ser aprovado diante dele. Sabe, num ambiente onde todo mundo anda em perfeita sincronia, já viu? Igrejas geralmente onde não há relacionamento, as pessoas parece que são perfeitas, porque elas se vestem aquela máscara de crente, de que está tudo bem, ainda que seja um problema em casa, parece que está tudo bem, ela chega e todo mundo se dá bem e tchau, e acabou, cada um vai para o seu canto. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é transformar a sua vida. E deixa eu falar, Ele não vai usar anjo, Ele não vai usar nenhum ser espiritual, Ele vai usar o seu irmão para transformar a sua vida. Ele vai usar o seu pastor para ficar no seu pé. Amém, irmãos?
Isso faz parte do propósito de Deus para você. Se você não deixar ser tratado, Deus não vai poder te usar. Deus, ele trabalha é uma forma multiforme de trabalhar. Ao mesmo tempo em que ele te chama para uma obra e ele está te utilizando da forma coletiva, ele está também trabalhando com você individualmente. Por isso, quando nós nos fechamos e impedimos esse tratar do Espírito Santo, nós travamos, nós não avançamos. Estamos recusando o propósito de Deus. Deus quer tocar em todas as áreas da sua vida. As coisas que você, às vezes, esconde debaixo do tapete, lugares onde você não quer ir, dentro do seu psicológico, Deus quer tratar também. Porque Deus quer que você seja são, que você seja alguém resolvido, que seja alguém que tenha as emoções resolvidas, que tenha todos os estigmas resolvidos, que você seja alguém sem problemas, uma pessoa resolvida, resoluta. É esse o propósito de Deus, para que Ele possa te usar. E Deus está investindo na sua vida. Talvez você não tenha percebido, mas não ignore. Deus está trabalhando na sua vida. Viver-se debaixo do propósito de Deus é colocar a sua vida à disposição. Como a Bíblia fala, como um vaso de barro nas mãos do oleiro. Sabe, é interessante que às vezes nós relutamos em ser esse vaso. Às vezes nós não queremos mudar, mas nós precisamos estar abertos para essa transformação. Sabe, nós precisamos ter o nosso caráter tratado. Nós precisamos ter a nossa natureza mudada. Nós precisamos ser quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser pessoas moldadas pelo Espírito Santo, para que possamos ser úteis na mão do oleiro. Amém, irmãos? Escolha colocar-se debaixo do propósito de Deus. Sabe, isso fala de você se colocar debaixo de submissão. Sabe, de você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Muitas vezes nós somos cheios de ideias, cheios de razões, cheios de pensamentos, cheios de vontades, mas às vezes nós temos que simplesmente nos submetermos ao que Deus quer. Às vezes é muito difícil, irmãos, porque o que Deus quer, o que nós escolhemos para nós, nem sempre é o caminho que Deus quer, porque nós às vezes queremos o conforto, queremos o que é mais fácil, queremos aquilo que diante dos nossos olhos é mais vistoso, mas Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe os caminhos por onde você tem que andar. Você precisa confiar em Deus, você precisa confiar na sua liderança. Sabe, nós temos um problema, eu vou trazer essa mensagem uma outra hora, mas eu sinto que eu preciso falar para a igreja a respeito do princípio da semente. Deus, ele sempre trabalha de uma forma progressiva. O objetivo de Deus, quando criou Adão e Eva, era povoar a terra, mas ele colocou apenas um homem e uma mulher, apenas um casal. Tudo que Deus faz começa pequeno. O problema nosso é que às vezes nós ignoramos o que é pequeno. Nós queremos o que é grande e ignoramos o que é pequeno. No nosso coração a gente deseja ser um missionário que vai às nações e faz muitas coisas. Mas a gente ignora a nossa célula. No nosso coração, a minha vontade era servir de tal forma e tal forma, mas às vezes eu não venho nem na faxina da igreja. Sabe, não despreze aquilo que Deus colocou na sua mão, porque o princípio bíblico é aquele que é fiel no pouco, sobre muito vai ser colocado. Nós precisamos entender o que é ser fiel no pouco. Você sabe, naquela parábola dos talentos, onde a Bíblia fala disso, lá em Mateus 25, é interessante que haviam 3 servos. Você conhece a história? Um recebeu uma medida de talentos, de ouro, outro recebeu 2 e outro recebeu 5. O que deu problema foi o que recebeu menos.
O que recebeu menos foi o que deu problema. Isso é contra a lógica, porque aquele que recebeu mais teve mais trabalho, tinha mais coisas para administrar, mas quem deu problema foi quem recebeu um pouco. Talvez porque tenha desprezado, talvez porque não tenha entendido que faria tanta diferença. Nós não podemos ignorar o que é pequeno, o que é pouco. São as pequenas coisas. São as pequenas coisas que são o nosso teste. Não são as grandes coisas. O teste seu não é talvez discursar para uma multidão, porque se eu falasse para você, olha, daqui a um mês você vai discursar numa conferência aqui nos Estados Unidos para 400 pessoas. Talvez você ficasse dia e noite se preparando para esse dia. Mas talvez se você falar, você vai falar para 4 pessoas, você ignorasse a importância disso e não se preparasse. O nosso teste é nas pequenas coisas, irmãos. E às vezes nós ficamos esperando as coisas grandes e dizendo que não, quando eu for rico, eu vou ajudar essa igreja. Quando eu for capacitado, eu vou liderar uma cela. Quando eu vou aquilo. Mentira. Desculpa. Mas é mentira, porque começamos com as pequenas coisas. Irmão, se você não é fiel em 10%, agora que você ganha pouco, quando você ganhar muito, você também não vai ser. Se você não é capaz de obedecer ao seu líder, de vir aqui fazer alguma coisa, de honrar o seu líder de célula, você não vai também conseguir honrar aquele que é grande. Há um princípio estabelecido, irmãos. Sabe, então, estar debaixo do propósito é você responder nas pequenas coisas. E sabe, da minha parte, da parte de nós como ministério, como igreja, nós temos o desejo imenso de investir na sua vida. Sabe, não faltam oportunidades aqui, onde nós treinamos, onde nós ensinamos, onde nós queremos que todos avancem. Eu me lembro que lá, quando eu liderava a célula ainda, havia um casal que minha esposa e eu investíamos na vida deles. E aquele casal tinha muitos problemas, mas eu sempre falava, olha, você vai ser um líder de célula, você vai conseguir, você vai avançar, você... Sabe? E ele mesmo não acreditava nele. E, infelizmente, essa era a história da família dele. Uma família que, do ponto de vista financeiro, era muito bem sucedida. Mas eram pessoas com uma autoestima lá embaixo. E eu lembro que chegou um dia, eles cansados daquilo, falaram, isso é mentira. Eu nunca vou liderar, eu não quero saber, essa igreja fica falando demais, eu não quero mais isso. E eu fui para casa muito triste. E eu fiquei pensando, quem é que está correto? Quem é que fala as coisas? Sabe, nós da igreja que dizemos que você pode, que você vai, que você é capaz. Quem é que fala que você não é capaz? Quem é que fala que você não vai dar conta? Quem é que diz que não vai dar certo? Sabe, escute a voz correta. Escute a voz de Deus. Escute a voz daquele que quer que você cresça espiritualmente. Sabe, estar debaixo do propósito de Deus é você crescer. O propósito de Deus é que todos nós cresçamos. Nós somos sementes. Agora é interessante que toda semente tem dentro de si um potencial de crescimento e multiplicação tremendo. A Bíblia mesmo fala que Jesus Cristo era semente de trigo, que caiu no chão e morrendo havia de dar muitos frutos. Mas nós somos sementes também. Há um potencial dentro de você. Mas você tem que morrer para que isso aconteça. A Bíblia fala que a semente, se ela não morrer, ela fica só. Mas morrendo, ela dá muito fruto. Quando Jesus fala de morrer, Ele está falando, não você morrer fisicamente, mas talvez de você morrer para a sua alma. Você morrer, como a palavra de Deus fala, aquele que perder a sua vida, achará. Há uma outra vida que Deus escolheu para você. Há uma vida que passa longe dos projetos que são desse mundo, que são dos projetos naturais, que são dos projetos daquilo que o homem conspira, mas há os projetos de Deus para a sua vida.
Mas muita gente tem medo desses projetos, acha que não é bom, duvida de Deus, acha que Deus não escolheria o melhor para você. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você precisa confiar na bondade de Deus. Você precisa entender que Deus é bom. Eu sei que, teoricamente, nós todos achamos que Deus é bom. Mas, às vezes, nossas atitudes não são as mesmas. A pastora Luísa, em um tempo, numa reunião de pastores, propôs a seguinte ilustração. Você acha que Deus é bom mesmo? Se você tivesse uma filha, e ela chegasse para você e falou, olha, eu vou me casar com um missionário. Ah, tá bom. Traz o rapaz aqui, vamos fazer uma entrevista com ele. Escuta, filho, você vive do quê? Eu dependo de Deus. Fala, meu Deus do céu. Você ia querer que sua filha casasse com ele? Porque depender de Deus, para nós, é passar necessidade. Seja sincero. Como é que você vive, filho? Eu vivo pela fé. Viver pela fé para você é passar fome. Agora, se chega um missionário aqui, com um carrão importado, uma Ferrari. Chega aqui, irmãos, com terno Armani, relógio de ouro. Irmãos, eu vivo pela fé. Você vive nada, safado. Porque no fundo nós não cremos na bondade de Deus. Nós precisamos entender que Deus é bom e que Ele quer o melhor para a sua vida. Sabe, o dia que você entender isso, você vai se lançar dentro desse universo que é o propósito de Deus. Sabe, nós não sabemos fazer boas escolhas. Deus sabe o que é melhor para nós. O problema é que às vezes nós temos uma vontade tão obstinada e queremos as coisas, porque nós pensamos que aquilo é bom, mas não é, ou talvez não é o tempo certo. Nós precisamos confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Estar debaixo do propósito de Deus é submeter-se à vontade dEle, é submeter-se a Ele. Às vezes nós falamos, eu estou debaixo do propósito de Deus, mas é interessante como nós apenas queremos Deus para satisfazer os nossos próprios interesses. Achamos que Deus é como se fosse um Papai Noel diferente, e Ele serve apenas para servir a nós. Não, nós temos que servir a Ele e confiar que Ele sabe o que nós precisamos. Sabe, eu gosto demais quando lá em Gênesis, no Gênesis 1, se não me engano, Deus cria o homem e olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Deus se preocupa com as suas necessidades. Deus sabe do que você precisa. Sabe, você não precisa nem abrir a boca, Ele já sabe do que você necessita. Sabe, nós temos que confiar na bondade de Deus e colocar debaixo do propósito dEle, é você viver o melhor dessa terra. Sabe, permita-se, escolha isso, fala, Deus, olha que essa oração é perigosa, hein, irmãos. Deus, eis-me aqui, faça de mim o que o Senhor quiser, leva-me para onde o Senhor quer, me trata comigo de acordo com a sua vontade. Sabe, a melhor oração que você pode fazer na sua vida. E permaneça, irmão. Permaneça firme, não desista. A Bíblia fala que o meu justo vive pela fé. Mas tem uma segunda parte que nós quase não falamos. E se ele retrocede, o meu coração não tem prazer nele. A vida cristã é avançar dentro desse universo da fé. Sabe, nós precisamos entender e nos submeter a Ele. Amém, queridos? Foi quase todo o tempo, né? Vamos ver, se der a gente vai falar pouco então. O segundo propósito que eu queria dizer para você nessa manhã é comprometer-se com o corpo de Cristo. Lá em João 21:15, Jesus Cristo pergunta
pergunta para João se ele... Perdão, pergunta para Pedro. Isso, irmãos, eu estou... Se ele ama ele, e Jesus responde, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Sabe, falar que ama Cristo e não se importar com o corpo de Cristo, você está sendo incoerente. A Bíblia fala, depois lá no livro de João, olha, se você diz que ama a Deus e não ama o seu... Se você diz que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso. Sabe, nós precisamos entender a real importância da igreja. Às vezes nós tomamos a ceia do Senhor, e eu durante muito tempo li aquele texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto, dizendo que daqueles que tomassem a ceia indignamente. Conhece esse texto? E eu morria de medo, porque indignamente para mim era com pecado. Então, por alguns segundos eu ficava sem pecado, eu ajoelhava, pedia perdão por tudo, e agora eu podia tomar a ceia. Como se fosse possível ficar um pouquinho sem pecado. Mas a Bíblia explica naquele próprio texto. A Bíblia fala que tomar a ceia indignamente eram aqueles que não conseguiam discernir o corpo. Sabe que é um problema muito sério, você está sentado aí e não conseguir discernir o corpo de Cristo aqui. E você achar que isso aqui é apenas uma reunião, que eu sou apenas um preletor falando palavras bonitas, palavras para melhorar a sua vida, uma autoajuda cristã, e você não reconhecer o corpo de Cristo, você não entender o que nós estamos fazendo, você ser natural, ser carnal, não perceber as coisas do Espírito. Você precisa discernir o corpo. Você precisa entender, você precisa enxergar a Cristo. Você precisa ser espiritual naquilo que você está fazendo aqui. Nós não somos mais naturais, nós somos agora seres espirituais. A Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas você recebeu o Espírito Santo. Talvez você ainda não perceba, talvez você ainda seja um novo na fé, ou alguém que nunca conseguiu interagir, porque não foi devidamente explicado, ou você nunca entendeu isso, mas deixa eu falar, você aceitou a Cristo, você tem o Espírito de Deus, você precisa raciocinar, agir, viver como alguém que é espiritual, como alguém que discerne o corpo de Cristo, como alguém que entendeu a importância da igreja, irmãos. Invista a sua vida nisso, sabe, invista o seu projeto na igreja do Senhor. Segunda resolução que eu quero propor para você esse ano, seja alguém de paz. Romanos 12 diz assim, se possível, quanto ao que depender de vós, tende paz com todos os homens. Primeira questão para que você seja alguém de paz. Isso fala do nosso caráter. Ser alguém disposto a abrir mão do seu eu, alguém disposto a abrir mão dos seus direitos, ou seja, deixar a sua justiça própria. Sabe, nós precisamos aprender a viver na graça do Senhor. Depois que eu comecei a estudar essa revelação que nós temos tido sobre a graça de Deus, eu falei, Senhor, existe uma incoerência, pelo menos para mim, na oração do Pai Nosso, porque a Bíblia fala que perdoai os nossos devedores, assim como nós, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então o Senhor está condicionando o seu favor a uma obra humana. Eu só vou receber se eu fizer, isso não condiz com a graça. E o Espírito Santo, com toda a paciência, falou, vem cá, Elias, deixa eu te explicar. Não é que eu não te perdoo, mas quem se apoia na justiça própria não consegue receber da graça de Deus. Se você nega perdão para o seu irmão, você também não consegue ser perdoado. O problema não é comigo, o problema é com você. Nós precisamos entender a graça. Quem entende a graça não retém nada. Quem entende a graça não tem justiça própria. Quem entende a graça não se sente ofendido. Quem entende a graça não fica de bico com o irmão.
Quem entende a graça de Deus não tem nada, ninguém deve nada para ele, porque tudo é dentro do favor. Sabe, irmãos, isso é muito difícil. Se fosse simples, todos nós já estávamos recebendo muito de Deus. Mas é importante que você entenda isso. Seja alguém de paz, alguém disposto a sofrer o prejuízo, você vai ganhar muito mais com isso. Esse convívio dentro da igreja só vai funcionar se nós abrirmos mãos dos nossos direitos. Eu não estou propondo aqui a ser uma comunidade perfeita. Eu não estou propondo que nós vivamos sem problemas. Mas eu estou propondo que você tome uma decisão de, apesar dos problemas, dos defeitos uns dos outros, a começar em mim, que nosso amor a Cristo, nosso amor ao nosso irmão, seja maior do que isso. Que a partir de hoje você decida viver em paz. Longe das críticas, longe dos problemas, longe de exigir os seus direitos. Mas que por amor a Cristo, por amor ao seu corpo, por amor ao seu irmão, essas coisas não venham afetar a nossa vida como igreja. Como eu falei aqui no início, o Senhor ministrou muito forte ao meu coração que antes de nós sermos uma igreja de milhares, nós precisamos aprender a sermos um. Nós precisamos aprender a viver em unidade, a sermos um só corpo, uma só família. Da mesma forma que você defende os seus, você precisa defender seus irmãos. Sabe, é estranho quando algum irmão aqui conversa com alguém de fora e alguém de fora vem falar mal de alguém da nossa igreja, ou vem falar mal da igreja. E essa pessoa não fala nada, ou às vezes até concorda. Sabe, essa não é a postura correta. Me lembro uma vez que eu liderava célula, e havia uma senhora, não era muito velha, uma jovem senhora, e ela fazia parte da nossa célula. E Andressa e eu estávamos acompanhando aquela mulher de uma forma muito intensa, porque ela havia se separado do marido. E estava passando por crises, ela acreditava na restauração do casamento dela. E naqueles desespero dela, durante muitas vezes, Andressa e eu fomos consolar, fomos cuidar da vida dela, e eu já estava acompanhando ela, devia ter uns 4, 5 meses. E ela veio uma vez comentar comigo assim, olha, não sei quem veio falar mal de você para mim. E eu disse assim, o Elias, tem nada contra ele não. Achando que eu ia achar bonita a resposta dela. Eu falei, irmã, você não tem nada contra mim? Um estranho passando lá do outro lado da rua não tem nada contra mim também, não fiz nada para ele. Eu acho que você devia ter tudo a favor, porque eu sou teu irmão, sou teu líder, estou aqui investindo na sua vida, estou cuidando de você. Sabe, nós não podemos ser neutros, nós temos que ser a favor da igreja, a favor uns dos outros. Nós precisamos andar em unidade, ter nada contra uma postura que o mundo tem. Nós precisamos sim nos posicionar a favor dos irmãos, a favor da igreja de Cristo. Sabe, seja alguém de paz, ande em unidade com seus irmãos. Sabe, nós não estamos exigindo perfeição de ninguém. Sabe, isso seria impossível. Mas nós demonstramos o amor de Cristo quando, apesar das imperfeições, ainda assim nós andamos juntos. Sabe, todas aquelas multidões que vieram a Jesus, Jesus não exigiu perfeição de ninguém. Jesus não exigiu conduta de ninguém. Jesus não exigiu nenhum tipo de obra daquelas pessoas. Muito pelo contrário, o amor e a graça de Jesus foram superiores a todos os problemas que aquelas pessoas tinham. Amém, queridos? Mais uma. Andar por fé e não por vista. Isso é algo chave em nossas vidas, irmãos.
Decida andar dessa forma, mas meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Hebreus 10, 38. Sabe, nós precisamos aprender a andar com base naquilo que a palavra de Deus fala. Andar por fé não é você ser místico, não é um estilo de vida baseado num pensamento positivo, não é você viver de uma forma otimista. Andar por fé é andar em cima da palavra de Deus. Talvez para quem olha acha que você é um doido. Talvez quem olha fala, não, fulano é corajoso. Não, não é questão de coragem, não é questão de loucura, não é questão de otimismo. É questão de quem anda por fé, está vendo claramente. Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza, é a convicção das coisas que virão. Sabe, nós precisamos deixar de acreditar naqueles que são os parâmetros naturais ou viver das circunstâncias. Pessoas que vivem baseadas em circunstâncias, elas são levadas de um vento para o outro, porque as circunstâncias mudam. Então, quando está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Quando está tudo mal, quando está ganhando bem, o irmão é fiel, entrega o dízimo, oferta na igreja. Quando vem as vacas magras, agora não posso. Você precisa ter uma postura firme, baseado naquilo que Deus falou, na palavra do Senhor. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você foi chamado para ser monte, você está firmado na rocha, você não está firmado em areia, a sua confiança não vem de... Eu gosto de um salmo que fala assim, que a nossa confiança não está em carros, em cavalo, nossa confiança está no Senhor. Não são as circunstâncias que vão mudar a realidade espiritual. Precisamos ser estáveis, precisamos estar firmados na rocha, firmados na palavra do Senhor. Não importa o que aconteça, aquilo que o Senhor falou vai acontecer. Aquilo que o Senhor falou é a verdade. Sabe, isso é também interessante com relação à graça. Muitas pessoas saem do culto e cheias entendendo, eu sou justo, eu recebi o dom da justiça de Deus, mas no primeiro momento que ela pisa na bola, fala, não sou, está vendo? Olha aí. Não sou. É sim. A palavra de Deus diz que você é. A Bíblia fala que nós recebemos o dom da justiça. Foi um dom. Você não conquistou. Não foi o tempo que você fez jejum, não, que você ganhou isso. Não foi o tempo que você ficou orando, não. Não foi o tanto que você leu a Bíblia, não é, sabe? Não foi nada disso, foi um presente. Deus te fez justo. Pode acontecer o que for, isso não muda essa realidade espiritual. A vida cristã, ela começa a partir de uma obra consumada. Você sabia disso? Já foi tudo feito. Você já começou, já está terminado. Deus já olha para você aperfeiçoado. Deus olha para você como um justo. Deus olha para você como alguém que não tem mais nada a ser feito. Agora nós temos que entender essa realidade e receber ela. Nós não estamos procurando ser alguém melhor, nós já somos. Você ainda só não manifestou aquilo que você é no mundo espiritual, mas você já é. Acredita em mim. Viver por fé é viver nesse padrão, não baseado naquilo que você vê, não baseado nas circunstâncias, não baseado naquilo que você sente, não levado de um vento para o outro, mas baseado naquilo que a palavra de Deus fala, naquilo que Deus disse para você. Esse é o padrão do justo, a vida pela fé. E por último, irmãos, gostaria de propor para o ano de 2017 que você seja grato. Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O coração grato, a gratidão é a chave que abre muitas portas em nossas vidas. Jesus pegou
2 peixes e 5 pães. E agradeceu. E aquilo foi multiplicado. Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, agradeceu ao Senhor e ele ressuscitou. Sabe, a gratidão traz vida. A gratidão traz provisão. A gratidão traz multiplicação sobre nós. Ser grato é crer que todas as coisas estão na mão de Deus. Que todos os problemas vêm para o nosso bem. É você olhar sob uma perspectiva diferente. É uma postura, é um estilo de vida que nós precisamos compreender. Um padrão onde nós devemos andar. Uma vida de gratidão ao Senhor. É você deixar as críticas, você deixar de enxergar os problemas e enxergar aquilo que Deus está fazendo. É uma nova ótica, um novo ângulo que você toma quando você decide a gratidão. E a gratidão libera sobre a sua vida tesouros espirituais. A gratidão libera sobre a sua vida a própria vida de Deus. Quando você é grato pelo seu casamento, você traz vida. Quando você é grato pelo que você ganha, você traz provisão e multiplicação. Sabe, quando você é grato pela sua igreja, Deus te permite trazer vida, trazer uma nova perspectiva, que você possa viver esse ano debaixo dessas resoluções. Amém, irmãos? Coloque-se de pé, vamos louvar ao Senhor.